Nós vamos hoje abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 1. Gênesis 29, 1. Oremos ao Rei da Glória. Nosso Deus Pai Celeste, como é bom estar na sua presença. Algumas pessoas anseiam pelo sábado, pelo simples fato de que no sábado, às 21 horas, tu tens preparado esse momento para falar e orientar todas as pessoas famintas que tu reuniste nessa reunião no Brasil e outros lugares do mundo. E eu lhe agradeço, Senhor, por isso. Eu lhe agradeço infinitamente, Senhor, pela graça que o Senhor está derramando sobre minha vida. E que essa palavra seja uma palavra propícia para pessoas específicas e que muitas pessoas possam crescer, tanto no conhecimento como na sabedoria daquilo que o Senhor entregará hoje para todos nós. Pois todos concordam e lhe agradece o Espírito Santo, lhe agradece o Pai Celeste, e no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem. Gênesis 29, 1, e nós vamos ler o encontro, nós vamos entender muitas lindas revelações sobre o encontro de Jacó com Raquel. Nós vamos saber que Raquel se tornará a esposa de Jacó, né? Raquel, filha de Labão e prima de Jacó. Uma história linda. Nós temos estudado anteriormente o fato de que Jacó fugiu da casa dos seus pais por causa de uma perseguição familiar do seu próprio irmão Esaú, né? E ali Jacó saiu da casa e percorreu muitos quilômetros, e a caminho Jacó teve uma experiência lindíssima. Lembre-se que adormeceu, tomou uma pedra como travesseiro, e Jacó teve um sonho profético onde viu uma escada e anjos subindo e descendo, na verdade, que trabalhavam em prol de Jacó, porque Jacó estava fazendo aquilo que era certo. Jacó estava na direção certa, orientado pelos seus próprios pais, dirigido por Deus, para ir até a casa de Labão, porque exatamente lá Deus trataria Jacó e reservaria um grande presente, que era a futura esposa de Jacó. Que coisa bonita, né, gente? Ou seja, as bênçãos de Deus para cada um de nós estão quando nós nos decidimos estar onde Deus quer que nós estejamos, tá? Vamos lá. Gênesis 29, 1 diz a palavra do Senhor. Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois, recolocavam a pedra em seu lugar, sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: meus amigos, de onde são vocês? Somos de Harã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhe Jacó. E eles responderam: sim, nós o conhecemos.
Então Jacó perguntou, ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. E ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. E disse ele, olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Dêem de beber as ovelhas e levam-nas de volta ao pasto. Versículo 8 diz assim, mas eles responderam, não podemos enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber às ovelhas. As ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas do seu pai, pois ela era pastora. Bom, vamos entender essa passagem e extrair coisas muito bonitas e interessantes aqui. Mais uma provisão divina, e não uma coincidência, Jacó, após ter fugido da casa dos seus pais, por causa do seu irmão Esaú, chega na região da Mesopotâmia, mais precisamente em Harã, a região onde seu tio Labão vivia. Ou seja, Jacó chegou ao lugar de destino. E quando Jacó chegou na cidade, a primeira coisa que ele viu foi um poço. Um poço. Ao chegar ao seu destino, Jacó se depara com um poço onde 3 rebanhos de ovelhas estavam descansando e elas eram cuidados por seus pastores. Conseguem visualizar comigo? Ele chegou, viu um poço, né? E ao redor do poço estavam 3 rebanhos, mas com seus pastores. Porém, a Bíblia diz que elas não estavam saciadas. Elas não estavam bebendo ainda, né? Elas não estavam saciadas porque os pastores, a Bíblia diz que eles esperavam que alguém pudesse abrir o poço que estava tampado por uma pedra. Quando Jacó chegou e viu essas ovelhas deitadas, sem beber, junto com seus pastores, ele começou a bater papo com os pastores. E ele disse, por que você não dá de beber? E a resposta dos pastores é, olha, nós estamos esperando que todas as ovelhas se agrupem e que alguém nos tire a pedra para que nós possamos dar de beber às nossas ovelhas. Por que o poço seria tampado por uma pedra? Por que vocês acham que o poço seria tampado por uma grande pedra? Qual seria o propósito de alguém tampar o poço no qual esses pastores estavam rodeando, né, com suas ovelhas aquele poço? Qual seria o propósito? A resposta é que cada poço, eles tinham um dono. Vocês lembram quando nós estudamos os poços de quando Isaac ele cavava um poço, pois aí os habitantes da região pelejavam, os pastores pelejavam porque falavam que esse poço era dele, porque era território daquele povo. Por quê? Porque cada poço que uma pessoa achava e cavava era a propriedade dele. Ou seja, o poço no qual esses pastores estrangeiros estavam ao redor, junto com suas ovelhas, não era um poço deles, mas tinha um dono.
mas tinha um dono. E, na verdade, a pedra tampava o poço porque o único que poderia tirar a pedra era o dono do poço. Era o dono do poço. Ou, por direito, um familiar. Quem poderia tirar a tampa do poço? O dono, ou, por direito, os próprios filhos, ou tio, enfim, a própria família no qual eles podiam ter o direito de fazê-lo, né? Bom, na verdade, os pastores, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam esperando uma oportunidade para que algum membro da família do dono do poço pudesse aparecer e assim saciar as ovelhas. Consegue entender isso? Agora, entende aqui que há um tremendo ensino. Eu quero ensinar algo muito interessante naquilo que a palavra está nos ensinando aqui. Se você e sua família quer viver, deseja viver verdadeiramente, você vai precisar tomar uma atitude de procurar água. Você vai ter que sair da situação na qual vocês estão e ir lá num lugar onde tem um poço. A água na Bíblia é a palavra de Deus. Quando uma pessoa ainda não é filho legítimo de Deus, mas reconhece que sem Ele não há como viver, essa pessoa, o que ela faz? Pois ela percorre a distância que for. Essa pessoa, ela se sacrifica o que for necessário para salvar-se e levar sua casa no poço onde encontrará água. É aquilo que esses pastores fizeram. Esses pastores que estavam esperando que alguém tirasse a pedra, não eram dono do poço. Mas eles estavam esperando que uma pessoa legalizado para fazê-lo, aparecesse para tirar a pedra. E pela sua benevolência, pela sua gentileza, permitisse que esses estrangeiros pastores pudessem saciar a sede das suas ovelhas. E esses pastores que estavam ao redor, com esses 3 rebanhos, que estava falando com Jacó, na verdade, eles fizeram o certo. Eles fizeram aquilo que era certo. Porque mesmo não sendo dono do poço, ou filhos do dono, eles respeitaram a lei e propriedade local. Eles entenderam que verdadeiramente não eram donos e eles tinham um respeito porque não eram ladrões, porque não eram desonestos, porque se quisessem fazer a coisa errada e serem pessoas inconvenientes e desonestas, eles chegariam, olhariam para a direita, para a esquerda, o dono não está aqui, sabe o quê? Tira a pedra, vai, me ajuda, paf, tira a pedra e acabou. Mas eles não fizeram isso. Eles foram honestos. Eles esperavam que alguém poderia tirar a pedra para eles depois se servirem. Bom, eles não removeram a pedra sem antes esperarem
o tempo da bênção. Sabe, nem todos têm autoridade para remover a pedra que tampa o poço. Nem todos têm autoridade para fazer isso. Um pecador, que é uma pessoa que vive no pecado, mas que carece da misericórdia de Deus e deseja se salvar, ao se aproximar do poço, aonde tem água, aonde tem a palavra de Deus, aonde tem o Espírito Santo, um pecador humilde e paciente, ele receberá a graça mais cedo ou mais tarde de ser saciado por um enviado de Deus. Por um enviado de Deus. Primeiro, anota aí. Procure um poço, vocês que estão me vendo aqui. Vocês que foram convidados para estar assistindo nesse estudo bíblico. Vocês devem primeiramente procurar um poço e levar seu rebanho perto de um poço onde haverá água, onde haverá a palavra, onde há a presença do Espírito Santo para lhe nutrir e lhe salvar. Isso é o primeiro passo que vocês devem fazer. O segundo passo que nós aprendemos com esses pastores: sejam humildes. Sejam humildes e não queimem etapas. Não abre a tampa, sendo que não é ainda legal diante a lei dos homens para abrir o poço. Tem que ser legalizado para poder fazê-lo. E há pessoas que são tão orgulhosos e se estimam dignos de abrir o poço quando na verdade não é para eles abrir. E uma pessoa que se aproxima diante de Deus deve chegar humildemente. Por isso que muitas das vezes é necessário Deus quebrar o vaso. Quebrantar o vaso para que este se inclina e levanta seus olhos para que a graça de Deus repose sobre ele. Mas aqueles que querem seguir Jesus e se aproximam da fonte, sendo que essas pessoas são altivos, orgulhosos, cheios de costumes, querem o vinho novo, sendo que o odre é velho, e querem beber e receber as revelações por parte de Deus, sendo que, na verdade, eles precisam chegar de uma forma diferente que precisam chegar diante de Jesus. Deus olha para os humildes de coração. Deus resiste àquele que pensa que é, mas não é. Em Mateus 18, olha o que diz a palavra do Senhor. Jesus diz: digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Presta atenção, meus queridos, o que eu vou lhe falar. Os cristãos que vivem em santidade receberão e recebem o direito de ligar ou desligar. E tudo aquilo que ligares na terra também será ligado no céu. Ou seja, todo filho de Deus legítimo
tem autoridade para tampar o poço ou tirar a pedra para muitos beberem. Glória a Deus. Amém? Entenderam a revelação? Jesus é a fonte que não se esgota. Porém, é necessário que quando um povo em pecado se aproxime do Senhor, se aproxime com humildade. Ao ponto deles entenderem que para eles beberem dessa água, eles deverão fazer a sua parte. Eles deverão acampar, eles deverão esperar ao redor do poço e esperar pacientemente a tampa se retirar. Esperar o quê? A revelação que Deus tem para as suas vidas. Conseguiram entender? Ao contrário do orgulhoso. O orgulhoso, ele chega no poço e sua falta de humildade, caracterizado pela prepotência e excesso de segurança, o leva a achar que pode abrir a tampa sozinho. Mas não. Não. Porque o que não sabe é que essas pessoas, ao serem pego ao flagrante, quando removerão a pedra sem autorização, sem santidade, sem conhecimento da verdade, sem conhecimento, sem conhecer o próprio dono, essas pessoas elas vão ser expulsas como ladrões e não serão bem-vindos no reino dos céus. A UCI, ela está de portas abertas para todos, meus amados. Mas quando uma pessoa quer beber dessa fonte e tornar-se membro desse ministério, consequentemente, ou seja, legalizado para usufruir da unção do poço do ministério, essa pessoa ela deverá antes saber se humilhar. Essa pessoa deverá aprender, acima de tudo, ser humilde, se humilhar, mesmo que essa pessoa seja pastor, como Raquel foi. Sabia que Raquel, a futura esposa de Jacó, era pastora? Mas era filha do dono do poço. É necessário de um tempo para você se servir e usufruir da unção de Deus no ministério. O orgulhoso, ele chega no ministério chegando. Ele chega chegando porque alega que sabe tudo. Porque alega que sabe. E há muitas pessoas que chegaram no ministério da UCI, já com título, como pastores, como bispos, como pessoas já que têm uma bagagem no passado. Mas o seu dom para nós não serve absolutamente nada se você primeiramente não mostrar os frutos. A Deus não lhe interessa o quanto você sabe, mas o quanto seu coração é inclinado a Ele. Os dons vêm depois de todos nós manifestarmos os frutos do Espírito. Então, eu estou mostrando uma analogia com esses pastores que fizeram as coisas certas em respeitar as autoridades. Porque esses pastores que estavam ao redor do poço não tinham autoridade para abrir o poço, mas tiveram que esperar alguém que tivesse autoridade para fazê-lo. E se você chegou perto do poço, nesse ministério ungido por Deus, aonde tem água para lhe dar, tanto para você
também para suas ovelhas, para a sua casa, para vocês sobreviverem e assim ser uma mulher, um homem preparado para ir para o céu. Para isso é necessário se submeter e entender os passos legais e não ilegais, legais para receber a aprovação e a graça aos olhos do dono do poço. O orgulhoso, ele chega no ministério chegando porque acha que ele sabe tudo. Ele não entende que é necessário que ele espera para que seus frutos sejam revelados. Ele se autoproclama filho do dono, ou seja, filho de Deus, né? Mas o dono o vê como um inconveniente. O dono o vê como um ilegal, pobre, cego e nu. Os pastores na OSCE são bem-vindos, meus queridos. Nós queremos receber muitas pessoas que tiveram muitos dons, que bom. Sempre serão bem-vindos. Os ministros de louvores também, nós queremos lhe receber. Até mesmo os que se dizem profetas. Porém, não cheguem chegando. Um conselho. Não chegue achando que você já sabe. Aceita que alguém que não seja você, mesmo você sabendo, tira a tampa do poço. Aceita que outra pessoa tira a tampa do poço e vos dê de beber. E permite e autorize que você se serve. Porque isso, permitir isso, é humildade. Para tratar alguns, Deus permitirá que pastores menos experientes que alguns de vocês sejam autoridade sobre vocês. Deus é especialista em fazer isso para tratar o ego, para tratar o orgulho das pessoas que se acham ser aquilo que aos olhos de Deus não são. Já pensou? Uma jovem moça chamada Raquel, pastora também, tendo autoridade para tirar a pedra do poço, sendo que os outros pastores, homens, certamente mais velha do que ela, teria que se submeter a ela. Para muitos, isso seria humilhação. Porque esses pastores que estavam cercando o poço estavam esperando alguém que tinha autoridade. E Raquel tinha autoridade para tirar a pedra. Porque era filha do dono. Raquel tinha autoridade de fazê-lo. Não há humildade da parte desses pastores em aceitar uma mulher, uma moça, tirar a pedra e permitir dessas pessoas, certamente mais velhas do que ela, se servir da água. Tem pessoas que não aceitam isso não. Porque alegam, eu também sou pastor. Eu me sujeitar a uma moça? Eu ter que esperar a revelação e me submeter a uma autoridade que sabe menos do que eu? O que você acha que diante de Deus é mais importante? Uma pessoa que sabe menos do que você, mas que vive os caminhos da verdade e em santidade, sendo que ainda em você lhe falta compromisso e firmeza? Ou uma pessoa que sabe mais do que você, mas essa pessoa anda totalmente
reprovado aos olhos de Deus. Deus é especialista em tratar muitos orgulhosos, em colocar numa posição onde para essas pessoas se sentem, na verdade, desvalorizados pelo fato de ser colocados debaixo de uma autoridade que às vezes sabe menos do que essas pessoas. Mas isso tem um propósito. Porque mais vale você entrar no céu com pouco conhecimento, mas com um coração transformado pelo poder e a graça de Deus, do que você ser julgado por Deus, cheio de letra e conhecimento, sendo que você será reprovado por Deus. Então a oportunidade que Deus tem para lhe tratar e lhe colocar debaixo de um jugo, de uma autoridade, no qual seu ego será confrontado. Nós tivemos algumas pessoas dentro do ministério que foram colocados dessa forma. E muitas pessoas não suportaram. Por quê? Porque eram pessoas que já sabiam muitas coisas. Sejamos humildes. Sejamos humildes. Se amanhã eu vou no ministério, eu não vou querer mostrar o meu talento. Eu não vou procurar o pastor dizendo, pastor, eu canto, viu? Eu sei cantar, né? E olha, eu sou muito requisitado, eu viajo muito, e sabe a minha carreira e tal. Não, gente, eu vou ficar no banco, eu vou aprender. E se eu encontro uma pessoa que sabe muito menos do que eu, se o pastor me coloca debaixo de uma autoridade de uma pessoa que sabe menos do que eu, mas isso é fantástico, porque eu vou ter que manifestar os frutos aos olhos desse ministério e mostrar que realmente eu sou uma pessoa que agrada a Deus. Nós devemos rever nossos critérios de avaliação, porque o ministério sério avaliará isso, e não o contrário. E os orgulhosos, na verdade, no ministério onde não são tratados, ou fogem do tratamento, eles não vão prevalecer em nenhuma igreja. Por quê? Porque querem aparecer. O que me importa não é aparecer diante dos homens. O que me importa é ser aprovado diante de Deus. Os humilhados serão exaltados. Assim diz o Senhor. Mesmo com títulos, mesmo com muitos dons, se você não aprender com essa passagem, aprender a ser humilde, então você jamais poderá ser membro de uma igreja séria, como da OSE, por exemplo. Porque uma das coisas que nós tratamos, e principalmente quando se achegam pessoas, pastores ou pessoas com títulos. E olha, Deus sabe que nós temos orado para Deus trazer pessoas que têm sim bagagem, pessoas que têm experiência, pessoas que têm já uma bagagem positiva para trazer para os. E estou orando para Deus trazer essas pessoas. Mas eu não vou substituir e anular a graça de Deus pelo fato de dar valor àquilo que não devo dar valor, e assim fazer com que essa pessoa se assenta e toma uma autoridade que não lhe foi otorgada. Para receber ainda, não se pode queimar etapas. Aprende a ser paciente. Aprende a colocar teu rebanho ao redor do poço, a esperar, deita tuas ovelhas, que elas assistem ao OSE, que
que elas recebem e esperam o tempo propício para quê? Para quem for destinado a abrir o poço, o faz. Independente de quem for. Independente da autoridade que Deus colocou essa pessoa para abrir o poço. Seja o dono, claro, quando é o dono do poço é mais fácil obedecer e entender. Mas quando é a filha do dono, uma moça, é lá que tem que ter humildade. É lá que você é observado como testemunho, tanto diante dos homens e o que dizer diante de Deus. E que as pessoas e as autoridades avaliarão seu coração e a essência de vocês. Continuando e terminando no versículo 10, diz assim: quando Jacó viu Raquel, filho de Labão, irmão da sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas do seu tio Labão. Opa! O que Raquel deveria ter pensado? Raquel veio com suas ovelhas e Jacó tomou a iniciativa de tirar a pedra para alimentar as ovelhas da sua prima Raquel e futura esposa. Naquela época, os primos poderiam se casar, né? Mas o que Raquel poderia ter pensado? Talvez que esse homem que teve a coragem de abrir, sem a permissão do meu pai, o poço. Por que Jacó abriu? Vocês querem saber por que Jacó abriu? Não seria ele inconveniente da sua parte ter feito isso? Não. Não porque Jacó era primo de Raquel e sobrinho de Labão. Então, se era da família, então podia abrir o poço e servir. Mas ali, Jacó teve que comprovar a sua proveniência e de quais pais era filho. Jacó abriu o poço porque se tinha direito de fazê-lo. Porque era da linhagem e da família de Labão. Mas para isso acontecer, depois de ele ter aberto, Jacó se apresentou e comprovou que era da família de Labão, que era sobrinho de Labão. Ou seja, antes de ocupar uma responsabilidade dentro do ministério em ter a autoridade de tirar a pedra, nós devemos nos assegurar da sua identidade. Nós precisamos saber se verdadeiramente você é sobrinho de Labão. Entenderam a mensagem? Se você é realmente um filho de Deus. Não é porque todos dizem, esse aqui é crente, é evangélico, é filho de Deus. Quem disse que é filho de Deus? Porque é evangélico. Ou seja, porque vem a mim uma pessoa que fala assim, sou cristão, Deus abençoe, a paz do Senhor. É filho de Deus? Desde quando? Não. Vem uma pessoa para um ministério sério instituído por Deus, com título e não sei o quê, por ter título e ser evangélico, eu vou colocá-lo responsável, já imediatamente, mas eu não sou louco, não. É necessário conhecer a sua proveniência, ou seja, é filho de quem? Filho de Deus
ou filho do diabo? Vive no pecado ou realmente tem um compromisso com sua família, com sua paternidade? Mais uma vez, não abre a porta da sua casa porque alguém se intitula pastor ou afirma ter autoridade para abrir o poço, mas assegura-se que essa pessoa seja filho do mesmo pai que você. Jacó era verdadeiramente filho de Isaac e de Rebeca. O que temos aprendido hoje? Nós temos aprendido sobre paciência, sobre sede. Se você é parte desse grupo de pastores que querem se aproximar da OSE e desejam beber da fonte da OSE, espera, mas não espere em qualquer outro lugar a não ser aonde está o poço. Espera às terça-feira e sábado às 21 horas, porque nessas horas se abrirá o poço e eu tirarei a pedra para dar de beber a você, como também a sua família, se verdadeiramente vocês querem. Temos aprendido também que para abrir o poço tem que ser legítimo, familiar. Sejam humildes. Respeitem as etapas. Não queira se precipitar. Submetem-se às autoridades. Sejam superior ou inferior a vocês. Se Deus nos coloca e posiciona na posição no qual nos ocupamos, então, seja pois nós humildes em nome de Jesus. Oremos. Querido Pai Celeste, essa palavra de ensino foi muito clara, porque o maior obstáculo de muitas pessoas que passaram pela OSE tem sido a impaciência. A impaciência de esperar que alguém abrisse o poço no qual precisam beber dessa água que está dentro dele. Pessoas não têm sido perseverantes em se fidelizar e prevalecer às terça-feiras e sábado, porque quiseram ter uma vida mais confortável e sem compromisso. E, consequentemente, essas pessoas talvez quiseram por si mesmo abrir o poço e pensaram, eu posso, afinal, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de pastor para procurar Deus. Eu mesmo, apenas vendo os cultos da OSE, é suficiente para mim. Mas Deus preparou, o Senhor, tu preparaste uma igreja instituída por ti, com ordem e decência, para que essas pessoas saibam e aprendam a se sujeitar às autoridades instituídas por ti, Senhor. Mas para muitos, o orgulho tem sido uma pedra de tropeço. A minha oração nesta noite é que essa pessoa seja tratada. A minha oração nessa noite é que essa pessoa se rende a ti, reconhecendo de que precisa aprender
às vezes não pelo conhecimento, mas por uma atitude de uma pessoa que possui característica que essa pessoa não consegue ter, por causa do orgulho que cega seu entendimento. Trata essa pessoa, Senhor. Abaixa a crista dessa pessoa, para que assim, no momento oportuno, essa pessoa se torne digna de abrir o poço e assim servir os outros, sendo elas e se tornando elas membro desse ministério maravilhoso da OSE. Lhe agradeço infinitamente, Senhor, por essa palavra e por tratar cada um de nós no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém.